Nesse vídeo aqui, todas as notícias da vitória do Fluminense sobre o América Mineiro, 3-1, né, no Maracanã. O Fluminense saiu perdendo no segundo tempo, mas conseguiu a virada com gols de John Kennedy, Germancano e John Arias e deu uma respirada no Campeonato Brasileiro. Vou mostrar a classificação aqui, vou falar do jogo. Tem declaração importante do John Kennedy, mandou avisar, hein? Ele deu uma declaração forte. Eu vou trazer para você e mais um recorde de Germancano quebrado no Fluminense. Como esse rapaz faz gol. E agora é o L duplo, né? O Keno também já chegou fazendo o L duplo. Agora o Cano, com o nascimento da Leonela, também faz o L duplo. Então, muitas informações, classificação, análise da partida. Vamos falar, né, de Lima e Paulo Henrique Ganso nesse time titular. Será que não deve ter mudanças nessa equipe? Com essa galera que está entrando no segundo tempo, está indo bem? Vou discutir isso aqui com vocês também. Você já sabe, comigo é o seguinte, depois da vinheta, falando tudo sobre as notícias, né, dessa vitória do Fluminense por 3-1 sobre o América Mineiro. Meus amigos, sejam sempre bem-vindos à Central Fluminense. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Já vai comentando aí da onde que você está assistindo a Central Fluminense para a gente mandar um abraço nos vídeos posteriores. Muita coisa para falar nesse vídeo. Para falar dessa vitória do Fluminense, eu já vou colocando a classificação na tela para você, o torcedor tricolor, porque a rodada tá seguindo, tá rodando, tá rolando, né? Tá rodando, tá rolando, enfim. Botafogo empatou com São Paulo fora de casa. O Palmeiras venceu o Cuiabá fora de casa por 2-0. O Fluminense venceu, chegou aos 34 pontos, está em terceiro. O Grêmio joga na rodada, joga nesse domingo. Tem 2 jogos a menos o Grêmio. O Grêmio pode chegar a 39 pontos se vencer o jogo que falta desta rodada e da rodada adiada. Então, talvez pode ser o principal perseguidor do Botafogo nesse atual momento, pelo menos em aproveitamento de pontos. O Flamengo joga fora de casa contra o Coritiba, tem 32, Bragantino também joga na rodada. A gente vê que a classificação está meio bem espremida ali, né? Tem um grande bloco ali, é o bloco do acima dos 30 pontos, bem pertinho ali. Palmeiras que deu uma desgarrada, mas o Atlético Paranaense joga na rodada ainda, Bragantino, Flamengo, né? Então, são equipes que podem alcançar ali o Fluminense, o Flamengo, o Grêmio, o Bragantino podem passar, o Atlético Paranaense, dependendo aí do saldo de gols, também pode passar o Fluminense. Aí depois é o Fortaleza já com 29, que venceu ontem, e já dá um espaço para a galera mais abaixo na tabela. Então vamos falar um pouquinho dessa partida de ontem do Fluminense, porque, galera, Fluminense mais uma vez sofreu no primeiro tempo, né, com a escalação titular. Vem sendo uma reclamação minha aqui nas lives da Central Fluminense, porque, cara, não tem como. O Lima de segundo volante vem tendo muitas atuações ruins e parece que o Fernando Diniz não quer enxergar a realidade. O Fluminense foi mal no primeiro tempo, o América Mineiro criou algumas chances no primeiro tempo que poderia ter feito 1 até 2 gols ali no primeiro tempo, né? As chances mais claras foi do América Mineiro, inclusive teve aquela falha do Fábio na saída de bola com os pés, importante, né? Na semana da partida contra o Olímpia, Fábio teve o erro lá contra o Olímpia na Libertadores do ano passado, né? Na terceira fase da pré-Libertadores, entre aspas, né? Então, é uma questão muito complicada porque está acontecendo com certa frequência. O Fluminense tendo esse sufoco para sair lá de trás tocando a bola, né? E o Fluminense fez mais um primeiro tempo ruim, melhorou no segundo tempo, saiu atrás no placar, né? O Diniz, já no intervalo, colocou, né, o Martinelli e o John Kennedy, tirou o Lima, sacou o Felipe Melo, né, que também tinha tomado aquela entrada muito forte, né, no primeiro tempo, que ele ficou bastante irritado. O André foi recuado para a zaga e
eu já cansei de falar, eu acho que o Fluminense perde muito a vitalidade do André no meio-campo. Não me agrada o André sendo deslocado para a zaga, mas o Fluminense saiu atrás, né, numa estocada do América que já estava acontecendo no primeiro tempo, né? O América ele só não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas ele já tinha feito isso no primeiro tempo. Praticamente uma das primeiras estocadas do segundo tempo, conseguiu abrir o placar e complicou muito o jogo do Fluminense. Mas o Fluminense conseguiu empatar com o John Kennedy, né? A entrada do John Kennedy é para isso mesmo, para povoar ali o centro de campo, né? Dá um pouquinho mais de trabalho para os zagueiros, porque geralmente fica só o Germancano, um zagueiro cola e outro sobra, né? Com o John Kennedy e o Germancano centralizados, fica um por um, Keno aberto, o Arias também flutuando, o Ganso foi um pouquinho recuado para volante, o time do Fluminense acaba criando mais espaços e o jogo aéreo ajudou o Fluminense nesse primeiro gol, né? Cruzamento do Keno, cabeçada do John Kennedy. E depois dali o Fluminense dominou a partida, né? O Fluminense cresceu na partida, o América sentiu o gol e conseguimos, com o Germancano ali numa espirrada entre Ganso e o jogador do América, fazer o segundo gol que deu mais tranquilidade. Gostei também da entrada do Léo Fernandes e depois que o Marlon entrou na zaga e o André voltou para o meio campo, aí sim o Fluminense conseguiu dominar o América Mineiro. Só que eu acho que o Fernando Diniz ele precisa enxergar isso. Tá faltando um pouquinho mais de braço a torcer ao Fernando Diniz. Não tá dando certo mais o Lima de segundo volante, me desculpa, mas não tô gostando desse jogador, né, nessa posição. Acho que o Lima pode render um pouquinho mais perto do gol, um pouquinho mais na parte ofensiva. O Martinelli entrou muito bem, né? Desafogando muito o time do Fluminense no segundo tempo, com muito mais vitalidade. É um cara da posição, né? É diferente quando você coloca um jogador da função ali. O Lima meio que está sendo improvisado, né? O Lima sempre foi um atacante, né, de lado, né, desde o início da carreira, e está sendo um período de adaptação dele com o Fernando Diniz no Fluminense. O Léo Fernandes quase fez o golzinho dele, né? Eu achei que ele entrou até de uma forma bem. E eu preciso conversar sobre um negócio com vocês, gente. O John Arias, ele rende muito mais quando ele está solto, particular no meio. Mais uma vez, depois da saída do Ganso, eu acho que ficou muito claro como o John Arias subiu de produção, tanto é que ele rouba a bola e faz o gol, né, que fecha o caixão, fecha o jogo 3-1. O Arias fica muito solto, fica articulando. Cara, dada a má fase do Paulo Henrique Ganso, eu pensaria seriamente em John Kennedy fazendo uma dupla de ataque com o Cano, John Arias com o Keno, fechando a linha, né, num 4-4-2, a linha do meio campo, né, a segunda linha de 4, né, e o Martinelli no lugar do Lima, porque esse time com dois atacantes está rendendo mais do que o time que vem iniciando. Todo jogo é o mesmo problema da equipe titular, e quando o Diniz coloca o John Kennedy, alguém para jogar do lado do Cano, estava acontecendo isso um tempo atrás com o Lelê entrando também, apesar do Lelê não estar com faros de gol do John Kennedy, mas ele estava entrando e estava surtindo mais efeito, estava espaçando mais o adversário, né, numa zona central, estava dando certo, né? E o Fluminense estava rendendo mais com dois atacantes. Vamos ver se o Fernando Diniz consegue ver isso para o jogo contra o Olímpia, porque a gente vai precisar fazer gols e não pode sofrer mais uma partida que o Fluminense também é vazado, e isso é muito complicado para nós. Mas se a gente quiser ver o copo meio cheio, o banco do Fluminense tá entrando e tá ajudando. Danielzinho, outros jogos, ajudou, não entrou nessa partida. John Kennedy segue ajudando. E o Martinelli também vindo do banco, ajudando demais o Fluminense, tá certo? Eu vou passar aqui porque tem duas notícias que eu quero trazer para você, torcedor tricolor, porque o Germancano ele bateu mais um recorde, tá? Não é novidade para ninguém que a cada jogo que passa ele vai batendo mais recorde, só que ele iguala a Fred como o maior goleador do Fluminense no novo Maracanã. O argentino também é o quarto maior artilheiro geral desde a reabertura do estádio lá em 2013. Né? O líder é o Gabriel Barbosa com 76 gols, Pedro com 68 gols, tem gols, claro,
com a camisa do Fluminense também nesse bolo. Bruno Henrique com 52. Fred Germancano tem 45 gols. Germancano, obviamente, vai passar o Fred. Eu creio que ele passe o Bruno Henrique também, comece a brigar com o Pedro no futuro não tão distante. Germancano, mais um recorde quebrado aí, igual o Fred como o maior goleador do Flu. Só que, pô, Germancano, ele precisou de uma temporada e meia para fazer 45 gols. O Fred teve 2013, 2014, 2015, né? Depois ele volta em 2020, 2021 e 2022. O Germancano, em uma temporada e meia, já bateu os mesmos 45 gols só no Maracanã. Beleza? Que atacante é o Germancano. E a outra notícia que eu falei, né? Que o John Kennedy mandou recado, né? Abriu, soltou o verbo. O John Kennedy agora tá assim, né? O jogador deu entrevista na zona mista e deu uma forte declaração. Tá num bom momento. Nos últimos 3 jogos que ele entrou, 3 gols marcados. Tá com muita moral o Urso com a torcida do Fluminense. Abre aspas para ele, hein? Fui para o empréstimo com a intenção de voltar para o Fluminense. Voltei, tô treinando, ganhando confiança. Ganhando a confiança do Diniz, buscando meu espaço ali. Vou buscar ser titular, mas isso aí eu deixo para o Fernando. Disse rindo o moleque de Xerém na zona mista. John Kennedy realmente está muito bem. E eu, particularmente, já acho também que ele merece essa vaga de titular ao lado do Germancano. Eu sugiro algumas mudanças aí nessa equipe do Fluminense, porque eu acho que vai deixar ela mais leve, mais dinâmica, para a gente conseguir os resultados. Para mim, eu sacaria, né, o Lima e o Ganso da equipe para colocar o John Kennedy para fazer esse segundo atacante, deixava a responsabilidade de armação com o John Kennedy, com o Keno ali sendo o cara do drible também para auxiliar nessa construção. O John Kennedy também é um cara veloz, um cara rápido também, pode, né, auxiliar o John Arias nisso. Só que eu sinto que o John Arias ele rende mais soltinho ali no meio, centralizado, gesticulando, ele consegue ficar leve e solto. Quando ele tá com o Paulo Henrique Ganso, infelizmente, ele fica muito limitado a ficar preso na ponta direita, tá certo? E o Martinelli, na minha visão, tem que jogar no lugar do Lima, enquanto o Alexander não ganha ritmo. O Alexander que foi relacionado ontem, mas acabou não entrando na partida. Mas eu quero a opinião de você, torcedor tricolor, que acompanha esse vídeo até agora. Concorda comigo? Martinelli tem que ser titular no lugar do Lima. John Kennedy, você tiraria o Ganso, tiraria outro jogador para botar o John Kennedy? John Kennedy seria o seu titular? Deixa nos comentários, que é muito importante. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações. Manda aí de onde você está assistindo a gente. A gente adora saber onde o torcedor tricolor nos acompanha para a gente debater aí as notícias dessa vitória do Fluminense, tá certo? Um abraço, saudações tricolores, até a próxima, galera. Tamo junto.